Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa formação para cerimoniários e hoje eu vou somente apresentar apresentar também o livro em si, mas explicar de algum modo alguns pontos do livro, do documento. O documento da igreja que se chama Sacramento da Redenção, Redemptionis Sacramentum, um documento muito legal, muito importante, muito útil também para os nossos tempos que estamos vivendo, e é um documento assim que digamos que é como uma resposta àquelas pessoas que acham que depois do Concílio Vaticano II surgiu vários abusos litúrgicos por causa do Concílio Vaticano II. Foi o Concílio Vaticano II que induziu as pessoas a fazerem os abusos litúrgicos e tal, etc. Só que nós vamos ver aqui que não foi bem assim. O Concílio Vaticano II, ele é algo da igreja, é algo litúrgico. Tem os seus documentos, tem as suas regras, tem as suas leis. Agora, existem pessoas de má índole que ou não entendem o que está escrito no Concílio Vaticano II, nos documentos que surgiram, no Missal Romano, etc. e tal, ou fingem que não entendem e fazem aquela macacagem toda que eles fazem. Então, tem aí, cada caso é um caso. A Instrução Redemptionis Sacramentos, ela foi publicada em 2004 sob a autoridade do Sumo Pontífice da época, que era São João Paulo II. Foi redigida pela disposição dele. Pela Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, em atendimento com a Congregação para a Doutrina da Fé. Foi aprovada pelo Sumo Pontífice em 19 de março de 2004, na solenidade de São José, o qual decidiu pela sua publicação e imediata observância por parte de todos aqueles aos quais compete. Então, é isso. É um documento bem pequeno, é necessário que você, cerimoniário, leia também para ficar mais a par da situação da liturgia, etc. e tal. Do Concílio Vaticano II, você vai entender a resposta da igreja a esses abusos que começaram a surgir. O documento tem aí o proêmio, também bem curto, mas que já tem muitas coisas importantes explicando a respeito da liturgia. Aí o capítulo 1 fala sobre a regulamentação da Sagrada Liturgia, sobre os bispos, os padres, sacerdotes e diáconos. O capítulo 2 fala sobre a participação dos fiéis leigos na celebração da Eucaristia, o que eles podem e não podem fazer. O capítulo 3 fala sobre a correta celebração da Santa Missa. Aí vai falar sobre a matéria da Santa Missa, como deve ser o pão, como deve ser o vinho, como a gente viu no missal, a oração eucarística, algumas outras partes da missa, etc. O capítulo 4 vai falar sobre a Santa Comunhão, como se deve receber, quem recebe, quem não recebe, os possíveis abusos que podem surgir durante a comunhão, etc. O quinto vai falar sobre outros aspectos referentes à Eucaristia. Aí mais sobre os lugares onde é guardado as vestes, os locais onde é guardada a Santa Eucaristia, os vasos sagrados. O capítulo 6 fala sobre a conservação da Eucaristia e seu culto fora da missa. Aí vai falar um pouco mais sobre os ministros, que são conhecidos como ministros da Eucaristia. Muitas pessoas falam ministro da Eucaristia, mas não é da Eucaristia. Pessoalmente, da Eucaristia é o padre. São ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. O capítulo 7 fala sobre as funções extraordinárias dos fiéis leigos, que é nesse caso aí que entra mais detalhadamente mesmo sobre essas pessoas que fazem esse papel. E o capítulo 8 fala sobre os remédios, ou seja, sobre os abusos, o que acarretará, quais são as providências que são tomadas, etc. E aí nós temos a conclusão. Começar aqui, brevemente mesmo vou falar alguns pontos, brevemente porque eu não quero prolongar muito aqui e fazer só esse vídeo. No proêmio, logo ele fala o seguinte no parágrafo 4º. Não há dúvida de que a reforma litúrgica do concílio, o caso do Concílio Vaticano II, trouxe grandes desvantagens para uma participação mais consciente, ativa e frutuosa dos fiéis no santo sacrifício do altar. Isso todos nós já sabemos, o Concílio Vaticano II trouxe mesmo essa participação mais ativa dos fiéis, né? Vão ler, vão servir com coroinhas, etc. e tal. Eles estão mais de uma forma mais ativa na liturgia.
Entretanto, não faltam sombras, ou seja, não podem passar em silêncio os abusos, inclusive de máxima gravidade, contra a natureza da liturgia e dos sacramentos, assim como contra a tradição e contra a autoridade da Igreja, que não raramente hoje, em nossos dias, em vários âmbitos eclesiais, comprometem as celebrações litúrgicas. Em alguns lugares, os abusos cometidos em matéria litúrgica são da ordem do dia, que obviamente não pode ser admitido e deve cessar. Aí ele já começa o proêmio, que é a introdução, logo na segunda página do documento, dando essa visão aí bem ampla do que vai ser o documento. Então, já estamos cientes. O Concílio Vaticano II, ele é contra esses abusos litúrgicos, pessoal. Não deixe que as pessoas manipulem a cabeça de vocês dizendo que o Concílio Vaticano II induziu esses abusos. Não. As pessoas de má índole que fazem os abusos litúrgicos. E aí foi necessário que a Igreja escrevesse esse documento falando o óbvio para as pessoas que não pode ser feito esses abusos, porque a pessoa parece que não entende. As pessoas, elas são desprovidas de intelectualidade, principalmente aqui no Brasil, que gostam de inventar macacagem na liturgia. Então, fiquem de olho. De fato, tais abusos, já no parágrafo 6, no número 6, contribuem para obscurecer a reta fé e a doutrina católica acerca deste admirável sacramento da Santa Missa. Os abusos não raramente se alicerçam no falso conceito de liberdade. Olha só o que o documento da Igreja diz, depois do Concílio Vaticano II. Hein? Deus, porém, nos concede em Cristo não a ilusória liberdade com base na qual fazemos tudo aquilo que queremos, mas a liberdade por meio da qual podemos fazer aquilo que é digno e justo. Digno e justo. Além disso, já no número 8, deve-se notar com grande amargura a presença aqui e ali de iniciativas ecumênicas, que, embora bem intencionadas, ou não, como nós sabemos, levam a práticas na Eucaristia contrárias à disciplina que serve a Igreja para exprimir a sua fé. Entretanto, a Eucaristia é um dom demasiado grande para suportar ambiguidades e reduções. Portanto, é oportuno corrigir e definir com maior cuidado alguns elementos, de modo que também nesse âmbito a Eucaristia continue a resplandecer em todo o fulgor de seu mistério. Vamos agora aqui para a parte dos fiéis. Olha só o que a Igreja diz. No número 12. Lembrando que vocês vão ter que ler esse documento, hein? Todos os fiéis, por sua vez, gozam do direito de ter uma liturgia verdadeira, de modo particular, uma celebração da Santa Missa que seja assim como a Igreja quis e estabeleceu, como prescrito nos livros litúrgicos e em outras leis e normas. É direito da comunidade católica para ela se realiza a celebração da Santíssima Eucaristia de tal modo que se apresente como um verdadeiro sacramento de unidade, excluindo completamente todo tipo de defeitos e gestos que possam gerar divisões de facções da Igreja. O que significa essas facções da Igreja, divisões? Esse negócio de, tanto pro lado carismático, não carismático, pro lado mais, digamos assim, aquele lado mais, vou falar carismático mesmo, aquele lado que é mais bem frutuoso, bem vivido, as pessoas querem estar mais ativas na celebração, aquele lado bem palmas, etc e tal, tanto com o outro lado mais tradicional, lado que é só véu, de joelho e tal, etc. Esses gestos assim tão extremistas devem ser suprimidos para que não haja essa divisão da Igreja, porque nós temos que estar unidos. A Igreja é uma só e a Santa Missa também, mesmo que tenha vários ritos, mas ela é uma só. Mas a pessoa prefere o rito tridentino, então vai para a missa onde tem rito tridentino, vai para a missa onde tem o rito... Tem outros ritos também, que acabei esquecendo o nome agora, o rito bizantino, o rito etc e tal. Se você não
está ali participando da celebração do rito ordinário, no rito romano, não se vê muito seguro, não se sente muito atraído por esse rito, mas sabendo que é uma Santa Missa, você pode ter o direito de participar de outro rito se tem na sua cidade. Mas se não tem, participe do rito latino, do rito romano, seja no rito da forma ordinária ou na forma extraordinária, ou seja, na missa nova, como é chamada, ou na missa tridentina. Agora vamos para o capítulo 1. Isso foi só a introdução do proêmio, né? Só a introdução do documento. Para agilizar mais um pouco, eu vou só lendo as partes que eu gostaria de destacar para vocês aqui. Número 18. Os fiéis têm o direito de que a autoridade eclesiástica regule plena e fisicamente a sagrada liturgia, de modo que ela nunca pareça propriedade privada de alguém, nem do celebrante, nem da comunidade na qual se celebram os ministérios. A comunidade, o padre, não é dono da liturgia. A gente serve a liturgia. Como nós vimos também no documento... no outro documento que nós estávamos vendo na formação, o primeiro, se eu não me engano, antes do Missal Romano. Se eu me lembrar o nome, eu digo para vocês. No número 22 fala que o bispo governa a igreja particular a ele confiada, e é sua função regulamentar, dirigir, encorajar, às vezes também repreender. Portanto, compete ao bispo diocesano o direito e o dever de vigiar e verificar. Já no número 23. Fala também aqui, logo nesse mesmo capítulo, em geral sobre as ordens sacras, sobre o sacerdote. O sacerdote deve tratar o bispo como sendo realmente pai e a ele obedecer com respeito. O número 30 diz que, infelizmente, é preciso lamentar que, sobretudo a partir dos anos de reforma litúrgica pós-conciliar, olha aí, novamente o documento traz essa observação, devido ao ambíguo sentido da criatividade e de adaptação, não faltaram abusos que foram motivos de sofrimento para muitos. Portanto, é sob a autoridade do bispo diocesano, o pároco deve dirigir a liturgia em sua paróquia e é obrigado a cuidar para que nela não se introduzam abusos. No capítulo 2, sobre a participação dos fiéis leigos na celebração da Eucaristia, também tem alguns pontos importantes que gostaria de destacar. No número 46 diz que o fiel leigo chamado a prestar ajuda nas celebrações litúrgicas deve estar devidamente preparado e se distinguir pela vida cristã, fé, conduta e fidelidade ao magistério da Igreja. Aqueles que vão servir que são chamados a ajudar, devem se distinguir pela vida cristã, fé, conduta e fidelidade ao magistério da Igreja. É bom que tenha recebido uma côngrua formação litúrgica, sendo sua idade, condição, tipo de vida e cultura religiosa. Não se escolha ninguém cuja designação possa causar espanto entre os fiéis. É documento da igreja. Se o padre na sua paróquia faz isso, ela tem uma regra, idade mínima, restrição tal, isso, aquilo. E aí, já pensou pegar por exemplo, um desbravador adventista e chamá-lo para ser coroinha? O que é isso? Então, cada caso é um caso. Se o padre deu essas regras aí no grupo de coroinhas de vocês, cerimoniários, é para segui-las. Tanto é que ele faz o seguinte logo em seguida, olha só. No número 47. É verdadeiramente admirável que persista o conhecido costume de se apresentarem crianças ou jovens, chamados comumente de coroinhas, para prestar serviço junto ao altar à maneira do acólito, os quais tenham recebido, segundo a capacidade deles, oportuna catequese quanto à sua função. Lá no finalzinho desse número 47, ele diz o seguinte: para esse serviço do altar podem ser admitidas meninas ou mulheres, a critério do bispo diocesano e no respeito às normas estabelecidas. Vou ler novamente. Para serviço do altar podem ser admitidas meninas ou mulheres. Podem ser admitidas meninas ou mulheres. Podem. Ele não disse devem, ele disse podem ser admitidas meninas ou mulheres, a critério do bispo diocesano e no respeito às normas estabelecidas. Aí está.
Se tem a norma na sua diocese, na sua paróquia, etc e tal, de não ter meninas servindo no altar, não tem. Porque não é devem ser estabelecidos, não devem, ele não diz que devem ser admitidas meninas e mulheres, ele diz que podem ser admitidas meninas e mulheres. Né? Então é uma concessão aí. Né? Vamos para o capítulo 3, que fala sobre a correta celebração da Santa Missa. Sobre o pão, você já sabe que deve ser pão asmo, sem tal, só de trigo, etc e tal, como nós já vimos, e vocês vão ler esse documento. O vinho também não deve ter substâncias estranhas, etc e tal. E agora uma coisa importante sobre a oração eucarística aqui, ó. É abuso, número 52. É abuso fazer com que algumas partes da oração eucarística sejam recitadas por um diácono, por um ministro leigo ou por um ou todos os fiéis juntos. Não é admitível. De maneira alguma. É abuso. Em alguns lugares entrou na moda, olha só, entrou na moda, número 55. O abuso segundo o qual o sacerdote parte a hóstia no momento da consagração durante a celebração da Santa Missa. Tal violação se realiza, porém, contra a tradição da Igreja e deve ser reprovada e corrigida muito urgentemente. Número 57 diz que é direito da comunidade dos fiéis que haja regularmente, sobretudo na celebração dominical, uma adequada e idônea música sacra, sem macacagem. É adequada e idônea música sacra. E nós já sabemos qual é a mais adequada música sacra, qual é a música da liturgia. É a gregoriana, o canto gregoriano. No número 60 diz uma coisa muito importante. Aqui, ó, muito legal, que não sei se vocês já sabiam ou se vocês já imaginaram. Não é permitido realizar sessões da Santa Missa em momentos diferentes, inclusive no mesmo dia. Por exemplo, o padre começa a celebração da Santa Missa de manhã, aí faz a liturgia da palavra de manhã. Meio-dia ele faz a liturgia eucarística. E à tarde ele encerra com o rito final. Não é permitido, tem que fazer tudo no mesmo, seguido no mesmo horário. Tá? Não é permitido omitir ou substituir por iniciativas próprias as leituras bíblicas prescritas, nem mudar especialmente as leituras e o salmo responsorial que contém a palavra de Deus por outros textos não bíblicos. No lugar do salmo nós vamos cantar uma música. Não é permitido, pessoal. Isso é um abuso litúrgico. Esse livro aqui é muito bom, mas eu o chamaria não de Redempção de Sacramento, eu chamaria de o óbvio da liturgia que as pessoas não entendem, né? Ou seja, os abusos que não devem ser feitos, porque basicamente um livro de repreensão a esses abusos que surgiram na macacagem das pessoas do pós-concílio, né? É uma resposta da igreja a esses abusos, e isso é uma prova de que a igreja pós-conciliar não é uma igreja que induz o abuso litúrgico, de jeito nenhum. Ela fez um documento próprio só para isso, para responder esses abusos, né? Portanto, não é permitido a um leigo, mesmo que religioso, proclamar o Evangelho durante a celebração da Santa Missa, nem nos outros casos em que as normas não os permitam explicitamente. Por exemplo, no Paixão do Senhor, os fiéis leigos eles podem narrar, né, a Paixão do Senhor, etc. e tal. Isso porque o Evangelho é feito lá no início da Santa Missa. Na celebração da palavra, o fiel leigo também pode ler o Evangelho. A homilia nunca deve ser feita por um leigo. Nunca. Ou é pelo padre, diácono ou bispo. E acabou. Porém, também vale lembrar que esse leigo serve para os seminaristas, no número 66 ele fala. Vale também para os seminaristas, para os estudantes de teologia, para aqueles que tenham recebido encargo de assistentes pastorais, etc. Porque são tudo leigo também. As pessoas acham que seminarista não é leigo, mas é sim leigo, pessoal. É todo mundo leigo e acabou. Olha só sobre as oferendas que são levadas ao altar. O dinheiro, como também lá no número 70 ele diz o seguinte, eu falo uma coisa antes, mas olha só. Pode ser levado outras oferendas a não ser, sem ser o pão e o vinho, né, na procissão das oferendas, pode ser levado o dinheiro, pode ser levado outras coisas assim, para os pobres, etc e tal. Mas no finalzinho ele fala, portanto, o dinheiro, como também as outras ofertas para os pobres, devem ser colocados no lugar adequado, mas fora da mesa eucarística. Vai levar
um cacho de uva e vai levar um pão. Não coloca no altar, coloca na credência ou na sacristia. Com exceção do dinheiro, e no caso em razão do sinal, se uma pequena parte de ofertas forem oferecidas, só uma pequena parte, para não ficar aquele tumulto, é preferível que tais ofertas sejam apresentadas fora da celebração da Santa Missa. Vai levar em procissão cacho de banana, açaí, vai aqui na região amazônica eu estou falando, mas ligado para cá, né? Especificamente para cá. Cacho de açaí, cacho de banana, cacho de buriti, cana de açúcar, peixe, etc e tal, cupuaçu, cacau, não vai na celebração da Santa Missa. É preferível, ele também não bota como uma regra, mas é preferível que se coloque, que se apresente fora da Santa Missa. Depois da missa final pode ser feito isso, para não ter aquele abuso na Santa Missa de pessoas andando, dançando e tal, etc. Não, esse negócio não existe, tá? Mantenha-se o uso do rito romano de dar a paz antes da comunhão, como estabelecido no rito da missa. Mas aí tem o seguinte: convém que cada um dê a paz somente àqueles que lhe estão mais próximos, de um modo sóbrio. O sacerdote pode dar a paz aos ministros, permanecendo, porém, sempre no presbitério, para não perturbar a celebração. Faça também assim se, por algum motivo razoável, queira dar a paz a alguns fiéis, ele pode descer e dar paz. Nem se execute qualquer canto para dar a paz. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor, etc e tal. Esse canto não existe na celebração da Santa Missa, não pode ser cantado nem esse nem outro canto no canto da paz de Cristo, não pode. Nem se execute qualquer canto para dar a paz, mas sem demora recite o Cordeiro de Deus, que pode ser cantado também. Cordeiro de Deus, aí esse pode ser cantado e deve, que fica mais bonito. No número 76 diz que não é lícito unir o sacramento da penitência à Santa Missa de modo que se torne uma única ação litúrgica. Por exemplo, o padre, depois da ação de graças, da comunhão, ele vai começar a pedir confissão. Vamos então, estamos na Santa Missa, vamos aproveitar que todos estão aqui na celebração do Natal. Quem quiser se confessar, vem até aqui no presbitério, sente aqui do lado e se confessa. Não, tá? Agora, no capítulo 4, vamos falar sobre a Santa Comunhão. Em caso de haver, por exemplo, se a pessoa ali sabendo que está tendo uma festa grande, tem muitas pessoas desconhecidas, e pode haver caso de abuso litúrgico, o sacerdote ele pode não dar a Santa Comunhão na mão. Isso nós vamos ver já em seguida. Deve prestar atenção para que os não católicos, os não cristãos, que eles não comunguem e não entrem na fila da comunhão, tá bom? Porque, como está escrito, às vezes acontece que os fiéis se aproximam da Sagrada Mesa em massa sem o necessário discernimento. Isso é tarefa do padre corrigir. É preciso que se preste atenção para que não se aproxime da Santa Comunhão também os não casados, os não católicos, aliás, e até mesmo os não cristãos, sem levar em conta o magistério da igreja no âmbito do tratado disciplinar. Claro que os não casados também não podem comungar. Cabe aos pastores, então, advertir no momento oportuno os presentes sobre a verdade e sobre a disciplina que deve ser observada rigorosamente. Ou seja, o sacerdote não vai ali na hora, você não é casado, você não pode comungar. Não, no momento oportuno ele fala isso. A pessoa deve saber também. Mas aí ele pode perguntar na hora da Santa Missa, vai de acordo com o sacerdote, né? Na comunhão, olha, você é casada, você não é casado. Não sou casado. Então você não pode comungar, mas comungue espiritualmente, etc e tal. Pronto, olha só. Quem comunga de pé deve fazer uma devida reverência. É recomendável que deve fazer uma devida reverência. Seja lá uma genuflexão, uma vênia. Não é lícito negar a Santa Comunhão ao fiel pela simples razão, por exemplo, de que ele queira receber a Santa Eucaristia de joelhos ou em pé. Não pode negar. Embora todo fiel tenha sempre o direito de receber a sua escolha a Santa Comunhão na boca, se ele quiser, ele pode receber também na mão e seja-lhe distribuída a Sagrada Hóstia.
Cuide-se em especial atenção para que o comungante comungue logo na frente do padre e não saia levando aí a hóstia na mão. Então é bom também, eu já expliquei isso aqui, se não me engano, uma vez, que um coroinha, um cerimoniário esteja próximo do padre na comunhão, observando se vai haver essas profanações. Ou até mesmo se cair, aí ele corre lá pro lavabo, pega o lavabo e enxuga o chão onde caiu. Se houver perigo de profanação, não deve ser distribuída a Santa Comunhão na mão dos fiéis. Também quando, por exemplo, uma vez na procissão choveu, e aí depois da missa, depois da procissão ia ser a missa, e aí a maioria das pessoas estava com a mão molhada e tal, e para não deteriorar a Santa Eucaristia na mão delas, o padre estava distribuindo a Santa Eucaristia na boca diretamente, não estava distribuindo na mão por causa da umidade, né? É preciso que se mantenha o uso da patena para a comunhão dos fiéis, a fim de evitar que a sagrada hóstia ou algum fragmento dela caia. Isso pode ser levado pelos coroinhas. Não é permitido aos fiéis pegarem por si mesmos e muito menos passarem entre eles, de mão em mão, a sagrada hóstia ou cálice sagrado. Além disso, a esse respeito deve ser abolido o abuso de os esposos, durante a missa nupcial, distribuir reciprocamente a Santa Comunhão. Essa macacagem também não existe. Um noivo pega e dá para a noiva e a noiva pega e dá para o noivo. Não, isso não existe. Ambos recebem do padre. Não seja permitido também que o comungante molhe por si mesmo a hóstia no cálice, nem que receba na mão a hóstia molhada. Quem joga fora as espécies consagradas ou as subtrai ou as conserva para fins sacrílego, incorre em excomunhão latem sententia, reservado à sé apostólica. E se alguém age contra as supracitadas normas, jogando, por exemplo, as sagradas espécies do sacrário num lugar indigno ou no chão, incorre nas penas estabelecidas. Capítulo 5 já vai falar sobre os aspectos referentes à Eucaristia. E ele já começa assim: nunca é permitido a um sacerdote celebrar no templo ou lugar sagrado de uma religião não cristã. Sempre em todos os lugares é permitido o sacerdote celebrar em latim, seja no modo ordinário, no modo extraordinário, mas agora nós temos o documento do Papa Francisco que disse que deve ter uma autorização do bispo local. Ele não proibiu, ele só deu uma restrição para que os bispos façam essas normas em suas dioceses e definam quem vai celebrar e quem não vai celebrar, etc. e tal, para evitar esses hereditarios aí que estão querendo achar que o Concílio Vaticano II não foi válido, etc. e tal. A não ser que se disponha de outro modo, a veste própria do sacerdote celebrante, tanto na missa como em outras ações sagradas em conexão com ela, é a casula sobre a alva e a estola e acabou. Tem padre que só celebra de estola, com túnica, ou com a alva. Não, casula sobre a alva e a estola. É claro que, por exemplo, numa missão no interior, o padre não consiga levar a casula, porque vai levar os livros e tudo mais, e não tem como mais colocar muita coisa na mala. Ele vai abrir mão da casula e vai colocar o missal, vai colocar o lecionário, porque é necessário. Então aí também tem as exceções. Porém, não deixe de vestir a estola. É reprovável o abuso segundo o qual os ministros sagrados celebram a Santa Missa contrariando as prescrições dos livros litúrgicos, sem as vestes sagradas ou somente com a estola sobre a cógula monástica, ou hábito religioso ou a roupa comum. Só com a estola por cima ou sem estola nem nada. Não é permitido. No dia festivo, as vestes sagradas de cor dourada ou prateada podem substituir, segundo a oportunidade, as de outra cor, mas não as vestes roxas e negras. Eu não posso usar na missa de fiel defunto uma cor dourada no lugar da veste roxa ou negra. Não, usa a cor roxa. Não é decoroso que participem da Santa Missa, no que se refere aos aspectos externos, à maneira dos fiéis. Vamos agora para o capítulo 6, que fala sobre a conservação da Santíssima Eucaristia e seu culto fora da missa.
Gostaria só mesmo de dar uma ênfase no 131, que diz que é proibido conservar o Santíssimo Sacramento no lugar que não esteja sob a segura autoridade do bispo diocesano ou onde existe perigo de profanação. Tem que ter um sacrário bem preservado, com segurança e tal, né? Então vocês vão ler esse capítulo tudinho, vão ler o documento tudo. Vamos agora para o capítulo 7º, que fala sobre as funções extraordinárias dos fiéis leigos. O nome ministro da Eucaristia cabe propriamente ao sacerdote. Número 154. O acólito instituído, que é por instituição ministro extraordinário da Santa Comunhão. Esse ofício deve ser entendido no sentido estrito, conforme a sua dominação de ministro extraordinário da Santa Comunhão, e não como ministro especial da Santa Comunhão, ministro extraordinário da Eucaristia, ministro especial da Eucaristia. Se, em geral, ministros sagrados, padres e diáconos suficientes estão presentes para a distribuição da Santa Comunhão, os ministros extraordinários da Santa Comunhão não podem ser delegados para essa tarefa porque eles são ministros extraordinários, ou seja, eles só estão em casos de extrema necessidade. Se tiver padre suficiente, eles não são delegados. E é o que muita gente vê de coisa aqui, né? Os padres sentam e deixam os ministros distribuir a comunhão. Não. O documento já está explícito aqui. E aí o capítulo 8º diz sobre os remédios, né? São Tomás escreveu: incorre no vício de falsificação quem, em nome da igreja, manifesta a Deus um culto contra a modalidade instituída por autoridade divina da igreja que lhe é costumeira. A graviora delicta que eu gostaria só de destacar nesse capítulo é o seguinte: a graviora delicta contra a santidade do Santíssimo Sacrifício e o sacramento da Eucaristia serão tratados segundo as normas relativas ao graviora delicta reservada à congregação para a doutrina da fé, isto é, empenhar, subtrair ou conservar com finalidade sacrílega ou jogar fora as espécies consagradas. O item B, tentar a ação litúrgica do sacrifício eucarístico ou sua simulação. Item C, celebração proibida do sacrifício eucarístico com ministros de comunidades eclesiais que não possuem sucessão apostólica nem reconhece a dignidade sacramental da ordem sacerdotal. E item D, consagrar com finalidade sacrílega uma matéria sem a outra na celebração eucarística, ou também ambas fora da celebração eucarística. Porque o padre aí ele pode consagrar só o pão, por exemplo, fazendo a narração que é a consagração, com a finalidade de profanação, e aí ele vai sofrer a graviora delicta, essas normas aí, essas excomunhões, etc. Para finalizar, o documento traz aqui no último parágrafo: todo católico, 184, todo católico, seja sacerdote, diácono ou fiel leigo, tem o direito de apresentar queixa contra abuso litúrgico ao bispo diocesano ou o ordinário competente, aquele equiparado pelo direito ou a sé apostólica, em virtude do primado do Romano Pontífice. E é isso. E acabou. Então leiam esse documento, é muito bom, muito importante, e vocês ficarão mais a par da situação da liturgia, quanto aos abusos litúrgicos. Então é isso, paz bem. Se eu puder, eu vou trazer também logo o outro documento. Vou fazer como fiz com esse daqui, algumas partes somente do documento Liturgia Romana e Enculturação. Mas também leio esse documento juntamente com esse daqui, Redempção do Sacramento. Leio esse outro, Liturgia Romana e Enculturação, para finalizar a formação dos cerimoniários, que acaba com esses dois documentos. Então é isso, paz bem, e que o amor de Maria Santíssima esteja sempre conosco.